Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui ainda com a nossa câmera. Glória a Deus. Ontem nós estávamos na nossa conferência, primeiro dia, e não deu tempo de ir lá buscar. Deus é bom. E hoje, sabadão, a gente está indo com força total. Para você que não sabe, nós fazemos parte da Vinha, né? Como igreja videira, e todos os anos a gente tem a nossa conferência da Vinha Paraná. Todas as igrejas se reúnem, é uma bênção. Glória a Deus. Mas se você está me vendo, se você está me ouvindo, manda um sinal aí. Bom dia. Bom dia para vocês. Quem tá aí já? Os irmãos estão se chegando. Vamos lá, enquanto eu preparo todas as coisas aqui. Glória a Deus. Você tá feliz? Eu tô feliz, animado, um pouco cansado, mas a graça do Senhor é sobre nós. Você sabe, é tão bom viver uma vida com propósito, gente. Ainda que o teu corpo esteja cansado, o teu espírito tá reavivado. E isso é maravilhoso. Deixa eu ver se a Bíblia vai aparecer aqui. Essa é minha recompensa. Esse é meu galadão. Ter você. Eu nem botei uma música aqui. Vamos botar um som de fundo aqui pra gente. Dentro de mim. Pra sempre. Aí. Vamos iniciar da maneira como nós estamos fazendo. Hoje é o nosso penúltimo dia, né, gente? Puxa vida. Dá até um trem no coração saber que amanhã a gente vai encerrar. Já quero te avisar desde o começo que amanhã a nossa live não acontece às 7 horas, mas sim às 18. A gente vai encerrar os nossos 21 dias com o nosso culto de celebração. E vai ser uma bênção, tenho certeza. Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Seremos enriquecidos pela palavra. E o fogo do céu vai cair sobre nós. Aleluia. Mas vamos orar? Eu creio que quando oramos, o céu se move. Esses dias eu até falei sobre isso. Eu estava meditando e eu senti no meu espírito que existem muitas coisas que deveriam estar diferentes e ainda não estão. Existem muitas áreas da nossa vida que deveriam ser transformadas e ainda não foram. Por quê? Porque nós não pedimos, nós não oramos. A oração é poderosa e a oração é o braço espiritual. Nós precisamos orar. Amém? Escreve aí nos comentários, escreve assim: eu preciso orar. Tem gente aí. Glória a Deus que mesmo na viagem o povo não deixa de estar com a gente aqui. Glória a Deus pela tua vida. Mas vamos orar. Mesmo sendo nosso 20º dia, eu quero ver se a gente consegue terminar um pouquinho antes, para que eu possa pegar a estrada. Mas eu quero orar com você porque eu creio que o compartilhamento da palavra é muito importante naquilo que a gente está fazendo, tá? Você crê nisso? Amém? Eu creio. Eu valorizo muito a palavra, por isso que eu estou aqui com você hoje. Mas eu também creio que a oração é chave. A oração é chave. Vamos orar juntos. Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor porque já estamos aqui, Senhor, há 20 dias crendo, confessando e nos apropriando da Tua palavra. Eu declaro, Deus, que o Senhor possa ainda nesse dia mover o céu a nosso favor. Daniel orou 21, nós já oramos durante 20 dias, mas nós sabemos que do Senhor está a nossa resposta. Sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. Sabemos que no Senhor está a nossa força e a nossa alegria. Em nome de Jesus eu declaro: move o céu a nosso favor. Muda a nossa realidade, Pai. Muda as nossas circunstâncias. Muda a nossa história nesse dia.
Senhor, oramos também por salvação. Declaro em nome de Jesus que o Senhor possa mover-se para transformar corações, para mudar vidas, mudar realidades. Declaro, Pai, que o Senhor possa trazer à memória aquilo que muitas vezes foi esquecido no coração das pessoas que se afastaram do Senhor. Estamos intercedendo por 5 vidas, muitas delas são pessoas afastadas. Traz elas de novo. Conquista o coração delas, Pai. Muda a história dessas pessoas. Dá a elas um novo olhar, dá a elas uma nova visão, dá a elas, Senhor, novo fôlego de vida. Também salva aqueles que são perdidos, aqueles que estão desorientados. Que a gente possa testemunhar, Deus, da Tua bondade, que a gente possa testemunhar, Senhor, da Sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Tá dando pra ouvir aí ou tá muito alto? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Como é bom a gente compartilhar da palavra. Hoje eu quero compartilhar com você a penúltima palavra dos 21 dias. Meu Pai, que glória! Você sabe, nós precisamos entender que o que nos impede de viver, o que nos impede de provar aquilo que Deus tem, muitas vezes é o medo. E eu quero falar sobre isso. Vencendo o medo. Como que você vai vencer esse inimigo? Primeiro você precisa entender que a Bíblia é um livro de promessas. Escreve aí nos comentários, escreve assim: a Bíblia é um livro de promessas. São mais de 5.000 promessas no Velho Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. Então o desejo de Deus como Pai amoroso é sempre dar, derramar, é sempre nos abençoar. A vontade de Deus é a alegria dos seus filhos. Os irmãos, tem gente aí? Escreve aí comigo. A vontade de Deus é a alegria dos seus filhos. Hoje a gente está em menos pessoas, mas não tem problema não. Os irmãos vão assistir depois, vão ser abençoados, vão ser edificados. A gente não está aqui pelo número de pessoas que estão assistindo. A gente está aqui pela palavra que está sendo liberada. Você pode dizer glória a Deus? Os irmãos que estão assistindo aí, diga glória a Deus. É isso aí. Quero ler um texto com você no livro de Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja, Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele valoriza os mais simples até os mais complexos sentimentos do nosso coração. Ele diz: eu tenho pensamentos bons para você e a minha vontade é te dar o fim que você espera. Eu sei que às vezes a gente fala assim que a gente precisa desejar o que Deus deseja, mas é interessante que a Bíblia fala que Deus deseja o que nós desejamos. Isso é maravilhoso. O próprio Senhor diz, me busque, porque eu quero te abençoar, né? O versículo 12, o que vai dizer? Nesse mesmo capítulo, Jeremias 29, diz assim, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando, olha, eu quero fazer a vontade do teu coração. Me busque, porque eu quero me deixar ser encontrado por vocês. Isso é extraordinário. Deus quer ser encontrado por nós. Deus, cara, isso é muito interessante.
Olha que Deus bondoso, olha que Pai amoroso que nós temos. Deixa eu baixar aqui. A outra câmera é melhor porque eu consegui olhar pro lado, a imagem ficava mais bonita, sei lá. Parece que aqui eu fico mais feio. O problema é a câmera, irmãos, não é eu não. Diz minha esposa e minha mãe, né? Mas o que instiga o meu coração é o seguinte: por que tantas pessoas têm tanta dificuldade em viver as promessas de Deus? Em buscar o Senhor, se lançar de cabeça em tudo que Deus já prometeu. É complicado. Você crê que Deus tem coisas preciosas para sua vida? Quem crê aí, diga eu creio. Eu creio que Deus pode mudar a sorte de alguém assim, ó. Pá. Eu creio nisso. Alguém mais crê? Isso é muito sério, porque... Puxa vida, gente. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer que Deus deseja operar, que Deus deseja trabalhar. Mas se você crê que Ele tem coisas boas para você, se você crê que é amado, por que muitas vezes as pessoas não se lançam no que Deus tem? Por que muitas vezes as pessoas não mergulham de cabeça para provar e desfrutar de tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor é? É por causa do medo. Tudo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós, em última análise, é o medo. Mas eu vou te falar, se você for descamando ainda o medo, você vai perceber que é o medo da morte. A morte se esconde atrás de todos os nossos medos. Vou te dar um exemplo. O povo não tem medo de perder o emprego. O que o povo tem é medo de perder o emprego porque não vai ter dinheiro para comprar comida, remédio. Eu lembro um dia que o irmão pegou e falou para mim: pastor do céu, eu tô desesperado. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: pastor, estão cortando o pessoal lá na empresa. Eu falei: e daí, cara? Ele falou: pastor, se eu for mandado embora, o que vai ser da minha vida? Eu falei: Deus vai te dar outro emprego. Ele falou: pastor, se eu não tiver meu trabalho, como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou comprar comida? Como que eu vou pagar a prestação do meu carro? Pastor, minha esposa vai ter que morar com a mãe dela. Meus filhos vão ter que morar longe de mim, pastor. Eu vou ficar sozinho. Eu falei: calma. Você tá sendo... Nossa, tá coçando meu olho, gente do céu. Você tá sendo fatalista. Você não pode ser fatalista, cara. E o irmão se assustou. E eu falei pra ele: você precisa crer que você é amado. Tem gente que fala: eu tenho medo de andar de avião. O povo não tem medo de andar de avião. Na verdade é o sonho de todo mundo andar de avião. Na verdade o que as pessoas têm é medo do avião cair e eles morrerem. A gente tava no cursão antes de ontem. Não, hoje é sábado. Sexta, quinta. Antes de ontem. E eu falei sobre o avião, né? Daí o Sandro, não sei se o Sandrão tá aí. E ele falou: pastor, eu tenho medo do avião cair e eu morrer. É bem isso. A gente tem medo, né? A gente tem medo de arriscar e morrer, medo de altura. Mas não é a altura em si, a gente tem medo de subir no muito alto, cair de lá e morrer. Mas por que a gente tem tanto medo assim da morte? É porque todo mundo sabe que depois da morte a gente vai se encontrar com Deus e vamos ser julgados por Ele. Gênesis 3:8, a Bíblia diz assim, ó: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Ele ouviu e disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comeste? Por que Adão se escondeu? Escreve aí. Você que está com o seu caderno de anotações. Por que Adão teve medo, gente? Por quê?
Por que ele se escondeu? Você lembra que Deus tinha falado para ele? Ele disse assim: Adão, de todas as árvores do jardim você vai comer. Dessa árvore aqui, essa não. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão se esconde porque ele pensou que Deus ia matar ele. Isso é muito sério. O medo, ele está fundamentado na crença de que se estivermos apenas nas mãos de Deus, Ele, como juiz, vai nos julgar e vai nos matar. Eu sei que você fala assim: não, pastor, eu não penso isso não. Mas o teu medo está enraizado nisso. Já viu as pessoas falam assim às vezes, né? E aí, irmão, como que tá o seu marido? A irmã, né? O irmão, seu marido. Não, né, irmão? Tá amarrado. E aí, irmão, como que tá a sua esposa? Pastor, só Deus na causa. O que a pessoa está querendo dizer na verdade? Quando ela fala só Deus na causa. Não tem jeito. Quando a situação está impossível, o que a pessoa fala? Só Deus. Porque na cabeça dela, estar na mão de Deus é algo tipo assim, não tem como. Por isso que você tem que cuidar muito com o que você fala, porque aquilo que você fala é muito poderoso. E o medo, muitas vezes, ele paralisa você. Porque atrás do medo está a culpa, a sensação de que, cara, depender de Deus é bucha. Sabe, a condenação é o último estágio antes da morte. É por isso que é muito perigoso viver uma vida medrosa. Só que se o medo é o que paralisa, significa o seguinte: nós encontramos a área que a gente tem que atacar. É o medo. Se o medo é o que impede a gente de provar aquilo que Deus tem, é muito simples então. Vamos, no nome de Jesus, atacar essa área. Vamos atirar aí. Por quê? Porque se a gente atirar, o que vai acontecer? Nós vamos ser livres para responder a Deus e para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque quando você acaba com medo, não vai ter culpa. Quando você acaba com medo, não vai ter condenação. Deixa eu te falar. Como que você... Se você tivesse certeza que você vai subir no avião e o avião vai chegar no destino, você teria medo de andar de avião? Não. Se você tivesse certeza que todo dia 5 do mês... Ó, que dia que é hoje? Hoje é dia 2 de outubro. Se você tivesse certeza que todo dia 2 de outubro vão depositar 10 mil reais na tua conta. Todo dia 2. Não importa o que aconteça. Não importa se você é um bom funcionário, se você é um bom patrão. Todo dia 2 vai cair 10 milzinho na tua conta. Ô, glória, receba aí. Se eu te perguntar, se isso acontecesse, você iria ficar com medo de perder o emprego? Com medo de não ter dinheiro para comprar comida? Sim ou não? Você precisa compreender como o medo é sério. E quando você acaba com medo, os teus problemas acabam. Você ganha ousadia, você ganha coragem. Sabe, o medo afeta muitas áreas. A primeira área que ele vai afetar é os nossos relacionamentos. Porque o medo vai impedir você de lutar por aquilo que é teu. Vai impedir você de buscar ser melhor do que pode ser. Por quê? Porque tem gente que tem medo de falhar. Então é o seguinte, eu não vou querer melhorar, porque eu tenho medo de falhar e no final ficar sozinho. As pessoas têm medo de se falhar como pai. Não, eu nunca tive um pai. Então eu não sei como é ser pai. Então eu não vou ser pai. Porque se eu for pai eu vou falhar. E daí a pessoa joga fora a experiência fantástica que é ser pai.
Não, não, não. Meus pais tiveram um casamento ruim. Eu não sei ser marido. Então eu não vou casar, porque vai que eu caso e não dá certo. Então as pessoas jogam fora a experiência fantástica do casamento. Não, 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 não. Cresci numa família pobre. Lá na minha família todo mundo foi pobre. Se eu abrir uma empresa, eu não sei ser patrão, não. Vai que eu abro uma empresa e não dá certo. Consegue entender? Vê como é sério o medo. Outra coisa, a gente tem medo de confiar nas pessoas e nos frustrar. Por quê? Porque vai que eu confio no fulano e ele falha comigo. Veja, o medo de ser frustrado me impede de confiar. Não vou prometer nada pra ninguém. Por que eu não vou prometer nada? Porque vai que eu prometo e não consigo cumprir. Então vamos... Não, tem gente, irmãos, que não tem nenhum relacionamento profundo. É só colega, não tem amigo. Sabe que uma coisa é ser ter amigo, outra coisa é ter colega. Eu conheço um rapaz que assim, cara, ele é superficial. Ele é um cara 10. Mas não tem nenhum relacionamento profundo. Por quê? Porque não abre o coração, sabe? Por causa que ele tem medo de não conseguir suprir aquilo que ele vai despertar nas outras pessoas. E daí ele é uma pessoa solitária, por causa do medo. Ó, você conhece alguém solitário? Você fala, pastor, é porque ele é doente. Não, irmãos, às vezes é o medo que paralisa a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir essa palavra aqui. Falando nisso, se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve aí, cara. Manda esse vídeo pra alguma pessoa solitária que você conhece. Agora, no meio do vídeo aqui, para tudo, manda pra ele. Fala, olha, você tem que assistir isso aqui. Porque às vezes a pessoa é solitária porque ela tem medo de fazer amizade e se machucar. Normalmente pessoas muito solitárias sofreram muito na infância. Então eles não confiam em ninguém, porque eles têm medo de confiar e serem machucados, serem traídos, serem esquecidos. Tem gente que não consegue casar. Por que não consegue casar? Porque tem medo. Não confia em ninguém. Tem gente que não acredita que Deus tem um marido, uma esposa para ele e para ela. A pessoa, às vezes também a timidez, né? É porque a pessoa tem medo que os outros descubram quem de fato elas são. Né? Então a pessoa ela se torna muito tímida, muito retraída. Tem outros que tem tanto medo, isso aqui é forte que eu vou te falar. Tem gente que tem tanto medo que ele é extravagante e até inconveniente. Por quê? Porque assim, ó, eu não posso deixar ninguém saber de fato quem eu sou. Então eu vou criar uma máscara aqui. Então eu vou ser um palhaço. Então eu vou ser um bobo da corte. Eu vou ser uma baiana com a melancia na cabeça. Porque ninguém saiba o monstro que eu sou. E das pessoas, elas... Nossa, é tão triste isso. É o medo. O medo rouba você de provar de relacionamentos maravilhosos. O medo rouba você de provar de casamento, de tantas coisas, cara, tantas coisas. Nos nossos sonhos, o medo afeta profundamente os nossos sonhos. Por quê? Porque te impede de prosperar. Por que tem gente que não prospera? Porque tem medo de prosperar. Um dia eu falei com o irmão, irmão, se você abrir um negócio dentro da tua área, né, não vou falar aqui, você vai prosperar. O problema é que você não prospera, é que você tem medo. Você tem medo de acordar cedo e bater. O irmão estava procurando emprego. Daí, ô pastor, vou deixar o meu currículo contigo. Eu falei, Vaso, por que você não abre uma empresa? Ele fala, não, pastor, tenho medo de não dar certo. Eu falei, cara, entregar o cartãozinho da tua empresa é o mesmo trabalho que entregar currículo nas empresas. Não é o mesmo trabalho? Então entrega o cartãozinho. Deixa o cartãozinho. Não perde a oportunidade. Ó Deus falando aí, ó.
Para de ter medo. Deus quer te prosperar. Abra a tua empresa. Eu não vejo problema nenhum, não, irmãos, em você trabalhar para os outros, tá? Não vejo problema. Glória a Deus. Mas saiba que Deus quer te prosperar. Chega no teu patrão, pede um aumento para ele. O medo vai impedir você de correr atrás dos sonhos que você tinha quando era criança. É por isso que tem gente que cresce e aceita qualquer coisa que vem. Não, tudo que vier tá bom. Por quê? O medo. O medo impede você de assumir riscos. Porque como eu sei que nada vai dar certo na minha vida, então, já que eu sei que nada vai dar certo, nem vou tentar. E tem muita gente que vive uma vida fracassada. O medo é muito sério. O medo vai te impedir de recomeçar, que já que deu errado antes, é melhor aceitar. Os outros foram chamados para ser felizes, eu não. O medo te impede de investir em você mesmo. Porque você, na tua cabeça, você acha que você vale tão pouquinho. O que adianta comprar um livro? Eu não valho tudo isso, então o livro é caro. Já viu que o livro é caro, a pizza é barata. A conferência é cara. Né, irmãos? O sapato é barato. O reencontro com Deus é caro. Mas o cabelo é barato. Você consegue entender como que as coisas são? Um dia o irmão falou assim pra mim: pastor, eu gastei 400 esse mês só de reencontro da minha esposa. Eu falei pra ele: que bênção, e quanto que você gastou nesse tênis? Não, pastor, o tênis paguei 320. Eu falei: mas é assim mesmo a vida. É que na tua cabeça o que você vai receber no reencontro não é tão importante. Veja como que é o medo. As pessoas têm medo de investir naquilo que de fato deveriam investir. Quando fala de vida cristã, então, gente, nem se fala. Tem gente que tem medo de assumir compromisso com Deus. Não, esse negócio de liderar a célula, eu não quero. Vai que eu assumo um compromisso e não dou conta. Vai que eu dou minha palavra ali e não consigo cumprir. Tem gente que tem medo de se posicionar na igreja. Não. Vai que eu chego nos meus amigos do mundo lá e falo pra eles que eu virei crente e amanhã ou depois eu desvio de novo. Tem gente que não vive o que Deus tem porque ele tem medo de desviar. Tem gente que fala assim: não. Eu tô dando um monte de exemplo, tá? Pra você perceber como que o medo é perigoso e como que o medo vai te matar. Porque ele tá te paralisando e às vezes você não percebe, gente. Às vezes você não tá percebendo, mas o medo tá roubando a tua alegria. Você tem que falar: meu pai. Tem gente que tem medo de dizer sim pro reino. Porque ele fala: pessoas igual eu não vão ser úteis na mão de Deus. Mas Deus quer usar você. Escreve aí nos comentários aí. Escreve assim, ó: Deus quer me usar. Escreve aí: Deus quer me usar. Deus quer usar você. Você precisa ser livre do medo. Daí você fala assim pra mim: tá bom, pastor. Nossa, eu já percebi como que o medo é sério. Mas o que tá por detrás do medo? O que está por detrás do medo, irmãos, é a falta de revelação do quanto nós somos amados. Escreve assim, ó: o medo é falta de revelação do amor de Deus. Escreve aí: o medo é falta de revelação sobre o amor de Deus. Ó, eu vou ler um texto aqui em 1 João 4,18. Diz assim, ó. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá. Diz assim, ó: no amor não há temor.
não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. A Bíblia está dizendo, quando você entende o amor de Deus, o medo vai embora. E se existe alguma área da sua vida que ainda está sendo paralisada pelo medo, você precisa compreender nessa área o quanto você é amado pelo Pai. Quanto mais você... Eu sei que às vezes a gente fala sobre o amor de Deus e as pessoas pensam que isso é frase de efeito, isso é jargão, mas não é. Não tem nada mais poderoso do que você sentir-se amado pelo Senhor. Não existe nada mais poderoso. Não tem nada mais poderoso do que você saber que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus. Fala assim comigo: eu sou amado. Irmãos, essa é a verdade mais poderosa da existência. Você é amado. E quanto mais você entende o amor de Deus, quanto mais você medita no amor de Deus, quanto mais você prova do amor de Deus, menos medo você tem. Mais forte você se torna, mais corajoso você se torna, mais ousado você se torna, mais livre você se torna. A gente tinha que falar todos os dias quanto que somos amados, o quanto que somos amados, o quanto que somos amados. Por quê? Sai, mosquito. Morreu. É assim que você pega um mosquito. Ó. Misericórdia. Ui. Ui. Depois eu limpo a mão. Quem sabe faz ar vivo. Ele tinha que ter medo, tá voando perto de mim também, me atrapalhando aqui, né? Mas veja só. A gente tinha que falar mais sobre o quanto somos amados, o quanto o Pai tem prazer em nós. A gente tinha que falar mais sobre a graça de Deus. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. A minha versão aqui tá ruim hoje, mas ela diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, covardia, medo, é a mesma coisa, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de medo, não. Deus não nos deu espírito de temor, não. Deus não nos fez covardes. Nós somos filhos de Deus. Escreve assim: eu sou filho de Deus. E Ele não me deu medo nem temor. Escreve aí nos comentários, escreve assim, ó: Deus me deu o espírito de ousadia, não de medo. Quem crê nisso, diga amém. Deus não te deu o espírito de medo, não. Ele te deu o espírito de ousadia, de coragem. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi separado pelo Senhor. Você pode dizer amém? Irmãos, o apóstolo Paulo revela que o grande encargo era que eu e você pudéssemos conhecer o amor de Deus. Quero ler esse texto com você, Efésios 3:19. Diz assim, ó: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe quando eu e você seremos cheios da plenitude de Deus? Quando nós conhecermos o amor de Cristo.
Eu sei que às vezes você fala assim, para mim viver a vida cristã normal eu preciso de um carro novo. Não. Para mim viver a vida cristã normal eu preciso casar. Não. Para mim viver a vida cristã normal eu preciso de um marido, de uma esposa. Não. Eu preciso de dinheiro. Não. Eu preciso de uma casa. Não. Para que você possa viver a vida cristã normal que Deus tem para você, você precisa conhecer o amor de Deus que está em Cristo. Paulo ora e ele fala, essa é a minha oração, esse é meu encargo. E eu vou te falar, o meu encargo estando aqui com você nesse dia. Hoje é o nosso 20º dia de oração e jejum. Amanhã a gente vai encerrar esses 21 dias, que na minha opinião foi extraordinário, foi uma bênção. Tudo isso aqui é para que você entenda o quanto você é amado. Tudo isso aqui é para que você entenda o quanto você é especial para Deus. E no final, irmão, se uma pessoa falar assim, pastor, eu de fato fui transformado durante esses 21 dias, eu vou falar, valeu a pena. Se uma pessoa só testemunhar e falar assim, pastor, eu entendi, eu sou amado, eu vou falar, valeu a pena. Por quê? Porque é só isso que importa. É que as pessoas compreendam o quanto que elas são amadas. Eu quero te falar, se Deus falou com você, se você tem algum testemunho, manda esse testemunho para mim, por favor. Para que eu possa ler para os irmãos, para que a gente possa compartilhar, testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito e que Deus fez durante esses 21 dias. Nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero orar por você, declarando que o medo não vai te paralisar, mas sim que você vai responder a Deus, que você vai se levantar para dizer sim para Ele e para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Deixa eu orar aqui no nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós já estamos há 20 dias orando. 21 dias declarando e ouvindo a palavra. Tudo isso se resume em nós somos amados. Eu oro, Pai, nessa manhã para que os meus irmãos entendam que eles são amados. Eu oro nessa manhã para que os irmãos entendam que eles foram chamados pelo Senhor para provar da sua graça. Eu declaro no nome de Jesus, nos leva a viver o desfrute dessa verdade. Nos leva a provar do desfrute dessa verdade. Nós somos amados. Pai, amanhã nós vamos ter o último encontro dos 21 dias. Não vai ser igual hoje aqui pela manhã. Vai ser à noite. Mas eu oro para que a gente possa fechar com chave de ouro esse tempo. E que seja uma noite de milagres, de poder, de unção de Deus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você. Amanhã nossa live não vai acontecer às 7 horas da manhã. Ela vai acontecer às 18 horas. Eu vou mandar o link nos nossos grupos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, sua casa, sua família. E não deixe de mandar o teu testemunho. Tchau, tchau. Jesus ainda tem vida e vida em abundância para dar para as pessoas.